um lar governado pela palavra de Deus. Nós vamos ler o texto de Efésios a partir do capítulo 18, a partir do capítulo 5, verso 18. E a partir desse versículo nós vamos extrair algumas lições sobre o que significa isso, um lar governado pela palavra de Deus. Todos nós, a gente falou aqui domingo passado, queremos, desejamos que o nosso lar seja abençoado pelo Senhor. Todos nós queremos isso. Mas como então ter um lar que seja governado pela palavra do Senhor, para que nesse lar haja sim a bênção do Senhor? À luz do texto de Efésios, a gente pode extrair algumas lições. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 18: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A gente vai parando, tá? À medida que a gente for progredindo na leitura, a gente vai parando para poder ganhar tempo, visto que normalmente pela manhã nosso culto ele tem um horário mais reduzido. Então eu vou fazer dessa forma para a gente ganhar tempo. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Para não se embriagar com vinho, mas o que isso quer dizer? É a bebida que ele está se referindo? Não necessariamente, ele está falando de ser cheio daquilo que me rouba os sentidos, de me encher daquilo que me tira a consciência e o controle das minhas vontades, aquilo que me faz agir de modo a não observar o que eu deveria fazer. Então eu me descontrolo, por quê? Porque estaria cheio do vinho. Na contramão, em contraste com isso, se de um lado eu me encho daquilo que me entorpece os sentidos, aquilo que me rouba a razão, eu devo me encher do Espírito Santo. Na carta similar, que é a carta aos Colossenses, Paulo vai, nesse mesmo momento do texto, se você olhar lá Colossenses capítulo 3, você vai ver que o texto é muito parecido. Ele vai dizer assim: seja cheio da palavra de Deus, que a palavra de Deus habite ricamente em você. Então, o que significa isso? De um lado, ser cheio do vinho, ser embriagado do vinho, daquilo que me rouba os sentidos, aquilo que só alimenta a minha carne. Mas do outro lado, eu devo ser o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio ricamente da palavra de Deus. E ser cheio do Espírito Santo significa que eu vou falar entre meus irmãos, entre as pessoas com salmos, cantar cânticos espirituais. Então, falando, cantando, louvando e sujeitando-se. Ele usa 4 verbos no gerúndio, dando uma ideia de ação continuada. Que ações continuadas são essas? Guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Ações movidas pelo Espírito Santo de Deus. Que ações são essas? Falar com salmos, cantar cânticos espirituais, louvando ao Senhor no coração e me sujeitando. Se tivesse só o falando, se tivesse só o cantando e o louvando, estava certo para a maioria dos crentes. O problema é o se sujeitar. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje ela é tão adoecida na sua rebeldia que ela não aceita uma ideia de submissão. Então, quando nós na igreja falamos sobre se sujeitar, se submeter a alguém, é quase que um pecado. Por quê? Porque eu não vou me sujeitar a ninguém. Eu sou dono do que eu mesmo faço, então eu não preciso me subordinar a ninguém. E a gente vive numa sociedade adoecida, que não se sujeita a Deus, que não se sujeita aos princípios bíblicos e, por consequente, também não se sujeita na família. Porque, olha só, a partir do momento que Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo, na continuação do texto ele vai falar sobre a vida no lar. E não é à toa. Por que Paulo está falando sobre uma vida cheia do Espírito e, em sequência, ele fala sobre a casa, sobre a família? Por que ele faz isso?
Porque veja só, irmãos, se eu estou buscando viver uma vida cheia do Espírito Santo, ato contínuo, esse ser cheio do Espírito precisa transformar as minhas relações na minha casa, precisa transformar as minhas relações na minha família. Ser cheio do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, não significa sair no meio da igreja numa espécie de histeria emocional. Pode abaixar um pouquinho, Denise, para mim, por favor? Não significa sair daqui no meio da igreja numa histeria espiritual, rodando, pulando, caindo, subindo nas colunas da igreja. Não, Paulo vai falar assim, olha, você é cheio do Espírito Santo? Sou. Você está buscando ser cheio do Espírito Santo? Tô. Então, o que vai acontecer como resultado disso? Você vai chegar em casa e as relações de você com a sua família precisam ser transformadas. A relação de você com a sua esposa, a relação de você com o seu marido, a relação dos pais com os filhos e a relação dos filhos com os pais, se são cheios do Espírito Santo, precisa ser mudado. É isso que ele está dizendo. Então veja, ser cheio do Espírito, agora você vai sair aí rodopiando, pulando, babando. Não. Você vai sair daqui cheio do Espírito, vai chegar em casa e a sua relação com a sua família precisa mudar. Amém? Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo significa que você vai ter a consciência de Cristo, de que você precisa se submeter na sua família. O que significa sujeição no lar? Porque ele fala sobre se sujeitarmos uns aos outros, e na sequência ele vai dizer, verso 22, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da onde? Da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Por que ele está dizendo isso? Irmãos, vamos entender isso, para a gente nunca mais pensar que esse texto fala de machismo. Tá certo? Lá fora vão dizer que a Bíblia é machista, porque está falando que a mulher deve se submeter ao marido. Para a gente entender esse texto e nunca mais pensar isso, vamos pensar o seguinte. Lá antes de criar Adão e Eva, na eternidade, tá certo? Deus decidiu que criaria o homem e que o homem pecador iria ser redimido pelos seus pecados através da obra de Cristo. Pela obra de Cristo na cruz, Deus então criaria um povo separado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e esse povo seria seu, e esse povo permaneceria com ele por toda a eternidade. Deus tomou essa decisão antes de criar o homem. Então, o que aconteceu primeiro? A decisão sobre o que será a igreja ou a decisão sobre o homem vai casar com uma mulher? O que vem primeiro? A igreja, não no sentido da gente vir para cá, tá certo? Mas na concepção da eternidade, a igreja acontece primeiro e depois a família. Porque a família, ela vai ser um reflexo, um espelho do que Deus desejava fazer por meio de Cristo. A família, homem, mulher e a sua prole, refletem o que Deus faria à humanidade por meio de Cristo. Começaria um povo, uma família. Por isso que a analogia bíblica mais pertinente para a igreja é que a igreja é uma família. Temos um pai e nos chamamos de irmãos. E somos irmãos não da carne, mas do sangue de Cristo. Certo? Então a igreja é uma família. Quando Deus, então, decide criar um homem, ele sabe que o homem vai pecar, sim ou não? Ele sabe. Mas ele toma a decisão de redimir o homem por meio de Cristo. Quando esse homem for redimido por meio de Cristo, Deus irá separar para si um povo, do qual Cristo será o cabeça. E a igreja vai ser o quê? Vai ser a mãe. Então a igreja, nessa representação, nessa analogia, é a mulher. É a mulher que gere o quê? Filhos. Filhos espirituais. E esses filhos espirituais, que são os filhos da igreja,
são as pessoas que se convertem ao Evangelho, esses filhos precisam ser o quê? Educados, cuidados e nutridos para que eles possam crescer saudáveis e amanhã eles deem outros filhos. Então veja, a analogia da família é uma analogia bíblica que representa a glória de Cristo e ela é refletida onde? Na igreja. Na igreja. Quando um casal se junta, quando um homem se junta com uma mulher para começar uma família, eles estão tomando essa decisão e, em primeiro lugar, essa decisão deveria ser movida, o quê? Pela manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque a família é um reflexo, é um espelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Deu para entender isso? Ou mais ou menos? Pode coçar a nuca, se não deu para entender. O que acontece na sua casa, quando você decidiu casar com a sua esposa e aí formar sua família, é um reflexo do que Deus está fazendo em Cristo Jesus por meio da sua igreja. Por isso que ele está dizendo aqui no texto que o marido deve amar a sua esposa, no verso 25, assim como o Cristo amou a igreja. Porque o marido, o pai dessa família, é uma representação de Cristo, de como Cristo deve amar, como Cristo ama, a sua igreja. Então o marido deve amar a sua esposa. E como a igreja deve se submeter a Cristo? Assim como a mulher deve se submeter ao marido. Porque quando a mulher, então, ela é submissa ao marido, ela está agindo como a igreja deve agir em relação a Cristo. E dessa maneira ela está espelhando o quê? A glória de Deus. A obra redentora da salvação em Cristo Jesus. Percebe? Não tem a ver com machismo. Tem nada a ver. Não é um demérito a mulher ser submissa ao seu marido. Porque ela entende que o lar dela é uma representação do que Deus está fazendo em Cristo. Então, se o meu lar é um espelho da glória de Deus, não há problema em que eu me submeta ao meu marido, porque nesse lar governado pela palavra de Deus, o meu marido deve representar a Cristo, eu devo representar a igreja, e os nossos filhos devem ser como aquelas pessoas que ouvem o Evangelho e veem a Cristo por meio de ouvirem o Evangelho. E eles vão ser criados no temor do Senhor. Deu para entender? Sim? Ficou claro a analogia bíblica? O que está acontecendo então, antes de acontecer a sua família, é Deus decidindo salvar os pecadores. Quando você se juntou com seu marido, eu sei que você estava pensando só no amor que você sente por ele, e ele só no amor que sentia por você, e na vontade que os dois tinham de se relacionar e de construir uma família, mas na verdade, quando vocês tomaram essa decisão, biblicamente falando, o que aconteceu naquele momento é que vocês tomaram a decisão de se unir, mas que dessa maneira a glória de Deus pudesse ser refletida por meio dessa casa, dessa nova família que está se formando. Porque isso representa a obra salvadora. Seus filhos irão aumentar o número de adoradores de Deus sobre a terra. A gente falou isso aqui domingo passado. Por quê? Porque seus filhos, nesse lar governado pela palavra de Deus, serão criados no temor do Senhor. Lembram que eu disse que esse mesmo chamado para multiplicar os adoradores sobre a terra é o chamado de Deus sobre a igreja? Lembram que eu disse isso? Como é que a igreja vai multiplicar o número de adoradores sobre a terra? Levando os perdidos a Cristo. Quando a igreja leva um perdido a Cristo, o que ela fez? Ela gerou um filho. Um filho. Quando a igreja leva um pecador a Cristo, ela gerou um filho. Dá para deixar esse filho para lá? Não dá. Muito bem, é isso mesmo, criança. A criança falou com mais convicção do que vocês dois. Mas é isso mesmo, não dá para deixar o filho para lá. Então, a igreja vai fazer o quê? Vai cuidar, vai nutrir, vai educar, para que esse novo filho possa crescer forte, saudável na presença do Senhor. O meu lar espelha a glória de Cristo. Quando o quê? Primeiro, quando a mulher, ela vai se submeter ao seu marido, ela vai se sujeitar ao marido. Ela vai ser subserviente? Não estou falando de subserviência. Estou falando de submissão, é diferente. Submissão é estar abaixo da missão, auxiliando para que o marido cumpra a missão. Porque a missão do marido, ele fala no verso 25,
A missão do marido é amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então o marido deve amar a sua esposa. Um marido cheio do Espírito Santo, ele vai buscar amar a sua esposa como Cristo amou. E como é que Cristo amou a igreja? Cristo se sacrificou pela igreja. Cristo se doou pela igreja. Cristo amou a igreja e santificou a igreja. Cristo zelou pela igreja. Cristo cuida da igreja. Cristo provê sobre a igreja, sim ou não? Cristo direciona a igreja, sim ou não? Cristo protege a igreja, sim ou não? Assim deve ser o marido. O marido cheio do Espírito Santo. Não é aquele homem que vai levantar aqui na igreja, vai sair rodando, pulando, e dando um cambalhota, e babando, e subindo na coluna. Não, não. Você é cheio do Espírito Santo, marido? Sou? É? Sim. Sentir firmeza em vocês, não. Se você é um marido cheio do Espírito Santo, você vai sair daqui, vai chegar em casa e vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você vai zelar pela provisão da igreja, da sua mulher. Já está até confundindo tudo. Mas é isso. Você vai zelar pela provisão, você vai zelar pela proteção, você vai zelar pela direção do lar. E a mulher? A mulher vai ter alegria em se submeter a esse marido, sim ou não? Vai ficar difícil ser submissa? Vai não. Você vai falar de machismo no meio disso? Duvido, minha irmã. Não vai, não. Você vai se submeter. Domingo que vem, a gente vai falar de quando a mulher ela é crente e ela é submissa, mas o marido não é crente. Então, as irmãs que têm marido que não são convertidos, venham domingo que vem, tá bom? A gente vai tratar só desse assunto, mas hoje não. Hoje é importante que você entenda isso, a submissão da mulher reflete a submissão da igreja a Cristo. Irmãos, faz sentido nós como igreja tomarmos o papel de Jesus e falar assim, não, a partir de agora a gente não precisa mais seguir o que Jesus falou, não. Vamos fazer por nossa conta? Faz sentido como igreja? Assim também a mulher não deve agir em casa. Ela deve sentar com o seu marido e conversar, para que haja uma unidade ali no pensamento. E a submissão, a direção, a decisão final da condução da família está nas mãos dele. Pastor, mas meu marido não é crente. Vem domingo que vem que a gente vai falar sobre isso. Hoje eu estou falando do marido que é crente, do marido que é cheio do Espírito Santo. Então ele vai guiar a família, ele vai conduzir a família. E a esposa vai se submeter a esse marido. Verso 26, ele vai falar, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água pela palavra. Então, como é que o marido, então, vai levar a sua esposa a uma vida mais santa? Brigando dentro de casa? Guerreando dentro de casa? Dizer, não, isso aqui é você que tinha que fazer, é sua obrigação. Não, ele vai levar essa santidade para a esposa por meio do quê? Da palavra. Da palavra. Amor, senta aqui, vamos ler esse texto. Veja o que esse texto diz. Como é que a gente pode trazer esse texto para a transformação na nossa casa? Que transformação esse texto está propondo para a nossa família? E por meio da palavra, santificar a esposa. Você, marido, você deve chamar sua esposa para orar. Você deve chamar sua esposa para ler a Bíblia junto com você. Você deve zelar pela santidade da sua esposa, assim como Cristo zela pela santidade da sua igreja. E aí a esposa também, submissa, compreendendo que o papel da condução da família está sobre o cabeça, sobre o marido. E então ela se submete. Ela auxilia na missão. Ela não fica de braços cruzados, só esperando ver o que vai dar, não. Não. Submissão não é isso, não, irmã. Submissão não é omissão, minha irmã. Não é omissão. Submissão é você auxiliar, é você ajudar para que o marido consiga cumprir a missão de levar a família na condição do caminho do Senhor. Então você vai auxiliar ele, você vai ajudá-lo. O que mais o texto diz? Ele fala no verso 28, assim, o marido deve amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Repito, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Se você não trata bem sua mulher, é porque você não ama você mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. O marido deve cuidar da esposa, deve alimentá-la, não apenas fisicamente. Eu já fiz as compras,
eu já provi o alimento para casa, as contas estão em dia, então eu já quitei a minha obrigação. Nada disso. O marido cheio do Espírito Santo vai alimentá-la. E o homem não vive só de pão, vive? Ele vai alimentá-la. Ele vai nutrir também sua necessidade o quê? Emocional. Ele vai dizer que a ama. Ô amor, essa comida ficou maravilhosa. Nossa, obrigado por você ter feito essa comida hoje. Nossa, estava querendo comer esse negócio. Nossa, muito obrigado. Não, amor, chegou em casa, a casa está limpa. Nossa, amor, poxa, obrigado. Poder chegar em casa, a casa está arrumada, está limpa, está cheirosa, ficou bom. Deve ter dado um trabalhão, né, amor? Mas, poxa, obrigado por você cuidar da gente. Só que aí o marido não é gentil. Ele não se preocupa em alimentá-la nas suas emoções. Ele não se preocupa. Ele diz, não, isso aí é obrigação dela. Já fui lá, trabalho, já encarei chefe chato por 9 horas, e agora tem que chegar em casa e tem que arrumar junto. Ué, não são os dois uma só carne? Então são os dois numa só casa. São os dois numa só casa. Então é claro que a casa também é obrigação sua, marido, tem dúvida disso? Assim como são os dois uma só conta bancária, não são os dois uma só carne? Então são os dois também uma só conta bancária. Aí vivem em confusão, brigando, porque não, eu pago isso, você paga aquilo. Não, olha, é uma só provisão sobre a nossa família, então vamos sentar aqui, vamos conversar. Como é que a gente vai fazer? Vamos definir aqui o que a gente vai fazer, quais são nossas prioridades para casa, para o lar, para a família, para as crianças, para que a gente possa andar em comum acordo. Olha, vamos dividir, eu sei que você está cansado, eu também estou cansado, mas vamos dividir aqui as tarefas para a gente conseguir manter a casa sempre arrumada e limpa. E a comida feita. Dá uma folguinha para ela também de vez em quando, vai para a cozinha cozinhar. Ah, não sei cozinhar não, pastor, então vai na padaria lá e compra o frango assado, mas dá uma folga para a mulher também. Zela por ela, para alimentar ela, não só fisicamente, mas nas suas emoções, nas suas necessidades emocionais, nas suas carências. Você nunca diz que ela está bonita, nunca diz que ela está cheirosa. Ela cortou o cabelo, você nunca reparou que ela cortou o cabelo, não falou, ô amor, ficou tão bom. Às vezes nem ficou muito bom assim. Né? Aí você vai falar, amor, mas que bom que você gostou, que bom que você gostou, né? E tal, falar, você está cheirosa. Aí, a gente tem criança aqui dentro, não dá para ser tão explícito, né? Aí você vai conseguir também alimentar, entendeu? Sim. Sim. Que não dá, tem muita criança aqui hoje. Mas você já entendeu o que eu quero dizer. E aí ela também vai ficar plenamente satisfeita. E você também plenamente satisfeito. Entende? Porque hoje, irmãos, a gente está rindo, brincando, mas os maridos estão distantes das esposas no sentido de alimentá-la. Nesse sentido também. E as esposas distantes do marido também. Ah, hoje eu estou com dor de cabeça. Ah, hoje eu estou estressada. Ah, hoje eu trabalhei demais. Ah, hoje eu trabalhei de menos. Ah, hoje os filhos irritou. Ah, hoje o meu neto irritou. Ah, hoje não sei quem irritou. Aí você não se alimentam. Parte importante do casamento, a relação conjugal ali do casal, a relação sexual do casal. O que mais? Verso 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe. Olha só, por que ele fala que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher? Porque ele acabou de falar da igreja. Assim como Cristo em relação à igreja, verso 31. Por isso o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, como eu disse aqui, uma só casa, uma só conta bancária, uma só comida. Então os dois vão ajudar, vão compartilhar disso. E não há um rancor, um receio de fazer isso. Há uma alegria em se sujeitar nesse sentido. Por quê? Porque ambos estão cheios de quem? Do Espírito Santo. Agora, se você quer descrever junto comigo um lar onde os dois estão cheios do egoísmo,
estão cheios da avareza, estão cheios de um sentimento, de um desejo próprio de só satisfazerem as próprias necessidades, realmente, eles nunca vão ter alegria de se submeterem um ao outro. Isso não vai existir. Agora, se a gente está falando de um lar, como eu propus aqui, um olhar para um padrão bíblico, e a régua é lá em cima, certo? A régua é lá em cima, porque é um padrão bíblico. E aí, para alcançar esse padrão bíblico, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que o nosso lar seja governado pela palavra. Não vai haver problema na submissão dela, de respeitar e reconhecer seu marido como o líder da casa, e dele também de zelar por ela com todo o amor que Cristo zela pela sua igreja. Não vai haver problema nisso. Um versículo muito conhecido dos irmãos é Colossenses 3:23. Tudo aquilo que fizer, fazei o quê? De todo, como se fizesses, e não aos... Qual é o contexto desse versículo? Se você for olhar lá, no capítulo 3 de Colossenses, que eu comecei dizendo que é uma carta paralela, similar a Efésios, você vai ver que o contexto que ele está falando essas palavras é a família. Ele acabou de dizer a mesma coisa que ele disse aqui. Quer ver isso? Vamos ver juntos? Marca aí de algum jeito o texto de Efésios, porque eu ainda vou terminar aqui, já estou terminando, mas vamos ler lá Colossenses 3, só para você entender melhor isso. Colossenses 3, a partir do 16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, assim como ele falou do Espírito, né? A palavra, com toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Igual ou não? Sim? Verso 17. E tudo quanto fizer, quer por palavras, ações, fazei em nome do Senhor, dando graças a Deus por ele. Verso 18. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. E pais, não irriteis vossos filhos, para que eles também não fiquem desanimados. Verso 22. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Que serviço é esse que eu faço como se fizesse ao Senhor e não aos homens? O serviço na família. Está falando da casa. Está falando do marido, da mulher. O pastor falou do escravo aqui, sim, porque naquele período histórico a gente está falando de pessoas que tinham escravos trabalhando no ambiente do lar. É como se hoje ele falasse da doméstica, por exemplo, que trabalha na casa ali, limpando, ou fazendo comida, ou auxiliando assim a mulher, né, e ao homem também. Então ele está falando do ambiente do lar, da casa, cheios do Espírito Santo. E depois ele vai dizer, no capítulo 5, para a gente terminar, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, o homem e a mulher. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Vou ler de novo o verso 33, para a gente encerrar hoje. Entretanto, também, cada um de vós ame a sua mulher assim, como a si mesmo, homens, né, para os homens, e para as mulheres, e a mulher respeite o marido. A gente vai falar dos filhos e da relação dos pais com os filhos no nosso último domingo desse mês. Porque domingo que vem eu quero falar só das mulheres em relação a maridos não crentes. Porque tem a ver ainda com essa relação do casal. Mas o que eu gostaria muito que tivesse ficado hoje claro aqui, para nós entendermos à luz da palavra, é um lar
que é governado pela palavra de Deus, um lar que é governado pelo Espírito Santo de Deus, vai ser um lar cujo marido e a esposa estão cheios do Espírito Santo e que, porque estão cheios do Espírito Santo, eles celebram os papéis do casamento com alegria. Eles celebram os papéis do casamento com alegria. Então, a mulher não tem ressentimento de se sujeitar ao marido e o marido não tem ressentimento de se sujeitar à sua esposa. Eles celebram o casamento com alegria, os papéis com alegria, porque eles sabem que o seu lar reflete a glória de quem? De Deus. Um lar governado pela palavra de Deus reflete a glória de Deus. Ele espelha, ele é um espelho do que Cristo fez pela igreja. Então, ambos têm prazer, têm satisfação em fazer isso. Eles têm regozijo de fazer isso, porque eles sabem que ao fazer isso não estão apenas servindo um ao outro, como quem serve aos homens, mas como quem serve a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que o nosso lar, nossa casa, possa ser realmente guiado, conduzido pela palavra do Senhor. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.